Capítulo 18 do livro de Jó diz assim: Respondeu Bildade, o suíta, dizendo: Quando poreis fim às vossas palavras? Considerai bem e depois então falemos. Porque somos tidos como animais e aos vossos olhos somos imundos? Ó tu que despedaças a tua alma com teu furor, será deixada a terra por tua causa? Ou serão removidas do seu lugar as rochas? Certamente a luz dos ímpios será apagada, e não resplandecerá a chama do seu fogo. A luz se escurecerá em suas tendas, e se apagará sobre ele a sua lâmpada. Serão estreitados seus passos firmes, e o derrubará o seu próprio conselho. Porque rede será arremessada aos seus pés, e sobre as malhas prosseguirás andando. Um laço prenderá o seu calcanhar, e se firmará armadilha contra ele. Uma corda está escondida debaixo da terra, e uma armadilha o aguarda no caminho. Por toda parte os assombros espantarão, os quais se espalham em redor de seus pés. Serão gastas de fome as suas forças, e a destruição será aparelhada ao seu próprio lado. Devorar-se-ão os membros do seu corpo, seus membros serão devorados pelo primogênito da morte. A sua confiança será arrancada da sua morada, em que confiava, e para o rei dos terrores será conduzido. Em sua tenda morará o que não é dela. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória será esquecida na terra, e não terá o seu nome pelas praças. Da luz será lançado nas trevas, e farão com que desapareça do mundo. Não terá filho nem neto entre seu povo, nem nas suas moradas haverá quem lhe suceda. No seu dia, aqueles que vierem depois dele se estremecerão, e os que vierem antes ficarão espantados de terror. Certamente tais são as moradas do ímpio, e este será o lugar do que não conheceu Deus. O capítulo 18 vai falar sobre um discurso de Bildade, o segundo discurso dele. Quando ele se aproxima para falar para o seu amigo, ele diz que Jó, ele não conhecia Deus. Imagine um homem cheio de dores, um homem que perdeu tudo o que ele tinha, um homem que ouve dos seus próximos tudo aquilo que vai alimentar mais ele para o desânimo e a dor. Ele já estava passando muito sofrimento. Ele estava numa dificuldade imensa, e ao invés de ouvir palavras de bênção, ele só ouve palavras de destruição. Não há esperança para Jó, diz o seu amigo. Mas ele desconhece que Deus está agindo na vida de Jó. Ele diz que Jó é um ímpio e que a luz dele se extinguirá. Mas ele não conhece o Deus que está agindo na vida de Jó. Imagine como Jó se sentiu ao ouvir tudo isso. Ao ouvir essas palavras diante da sua dor. Era como se ninguém enxergasse o que ele estava sentindo, o que ele estava passando. Quem daria a mão para Jó? Quem estenderia a mão para ele? Quem abraçaria Jó? Quem falaria palavras de bênção para Jó? Todos acreditavam que ali era o ponto final da vida de Jó. Jó não foi somente esquecido, abandonado. Ouviu palavras de dor e aflição. Mas o Senhor estava vendo tudo o que estava acontecendo com ele. Foi difícil para Jó ouvir essas palavras. Foi difícil escutar e alimentar essas palavras.
Jó, ele não perdeu a sua fé. Jó, ele foi fiel mesmo no deserto. Na sua dor, Jó não blasfemou contra Deus. Jó interrogou, sim. Jó indagou sobre a sua situação, sim. Jó se humilhou diante de Deus. Jó entendia que Deus estava no controle da sua vida. Jó entendia que, independente do que ele estava passando, Deus estava olhando, Deus estava observando. E Deus, ele só agiria no momento certo na vida de Jó. E é assim nas nossas vidas. Quantas vezes estamos num momento difícil, num momento de dor. Mas o Senhor é aquele que observa tudo. É aquele que vê todas as coisas. E o Senhor é aquele que nos ampara. É Ele que nos estende a mão. É Ele que vê a nossa aflição. Ele ouve o nosso gemido. Ele ouve as nossas dores. Independente de qual órgão que está sendo afetado. Seja o coração, o rim, o pulmão, a bexiga, qualquer órgão que esteja sendo afetado pelas palavras que estão dizendo. O Senhor, Ele cura. O Senhor, Ele sara. O Senhor, Ele tem bálsamo para as nossas vidas. E por mais que esteja tudo escuro, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é aquele que clareia a nossa mente e nos dá respostas para tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é aquele que move dentro de nós águas vivas. O Senhor é aquele que não dá ouvidos ao inimigo quando vem falar de nós, porque Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Ele não nos deixa. Ele já pegou a nossa causa, assim como Ele pegou de Jó. E Ele sabia que teria um começo, teria um processo e teria um fim. O fim para a vida de Jó, humanamente olhando, para todos era o ponto final. Para todos já era o fim, estava perdido. Mas para Deus era o começo de uma nova história para ele. E se você está passando por dor, sofrimento, decepções, abandono, rejeição, humilhação, desprezo, saiba que Deus está olhando. Saiba que todas as palavras que disseram sobre você, sobre mim, são lançadas ao vento. Elas são destruídas pelo poder e autoridade do nosso Deus. Porque não há nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Não há nada que possa desfazer os planos de Deus para nós, nem nós mesmos. Então, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não dê ouvidos àqueles que querem te destruir. Não dê ouvidos àqueles que não entendem a sua dor. Não dê ouvidos àqueles que não sabem quem é o seu Deus. Que Deus abençoe você nesse dia, que você seja edificada, edificado com essa palavra. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.